repreendido isso em nome de Jesus. Eu pago missionário, mas cantor vem aqui no amor. Até porque tem muito cantor bom aqui, né, irmãos Marcos? Se quiser vir de graça, eu recebo. Pagar, o pastor não paga, não. É ruim. Tem muito missionário para sustentar. É verdade. Muita obra social para fazer, muita gente para fazer. Irmãos, eu queria apresentar nossos convidados nessa noite. Temos os convidados da Renata e do Israel, o Eduardo e a Tatiane. Amém, sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá? Sintam-se em casa. Convidados da Charline, Rosiana e Alex. Rosiana e Alex, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Convidados da Charline, Renato e Grace. Amém, sejam bem-vindos também em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Sintam-se em casa. Se gostarem, volte sempre. Se voltarem, se gostarem, já aprendeu o caminho. Volte sempre. Se quiser, fique para sempre. Se eu não gosto do pastor falar com a galera pequena. Vou botar o nome de vocês para orar, viu? Oração é bom, cara. Glória a Deus. O que mais agora? Apresentação. Heitor. Cadê o Heitor? Está dormindo. Pode vir. Tá? São os padrinhos? Então pode. Ah, Alex? Amém. Cadê a Cristina? Já assinou? O pessoal aqui é bom mesmo. Na hora do papá. Se quiser, deixa para depois. Atrapalhou o papá dele. Interrompeu a janta. Na hora da janta. Pode subir aqui, ó. Amém. Isso. Amém. Então, esse é o Heitor. Que bom. Rosiane e Alex. Isabel. Jean. Alex é o padre. Tá. Amém. E a Chay, né? Glória a Deus. Então, irmãos, a gente, na igreja, nós não batizamos crianças, porque nós temos um entendimento bíblico, assim como Jesus, ele foi apresentado, né? E depois, quando Jesus inicia o ministério, ele foi lá e se batizou, para dar um exemplo, porque Jesus não precisava se batizar, mas ele se batizou para dar um exemplo. Então nós seguimos esse mesmo entendimento. Nós não apresentamos a criança porque nós entendemos que ela ainda não tem a consciência de tomar a sua decisão. Então nós entendemos que o batismo é uma decisão pessoal. Eu reconheço Jesus Cristo, quero me batizar. Amém. A gente batiza. Então, criança a gente apresenta. Entendido, igreja? Simples, né? A gente pensa dessa forma. A gente tenta seguir a Bíblia nesse aspecto, né? Então nós vamos apresentar o Heitor nessa noite. E quando ele crescer, né, o papai e a mamãe tem que fazer o quê? Trazer o Heitor para a igreja, para a escolinha, para aprender a palavra de Deus. Isso é responsabilidade dos pais. E os padrinhos vão ficar em cima de vocês. Olha, já foi Heitor para a igreja. Por quê? Porque a palavra de Deus ensina que quando nós colocamos o menino, a criança, nos caminhos do Senhor, quando ela crescer, ela não vai se esquecer disso. Amém? Por causa da falta de Deus na vida de muitas pessoas, é que nós hoje estamos numa sociedade totalmente louca, desequilibrada, do jeito que está aí. Pessoas egoístas, pessoas avarentas, pessoas que só pensam em si próprias, pessoas que matam por causa de uma vaga no estacionamento do shopping, que você entra na frente e ela vem e ela se sente no direito de sacar uma arma e atirar, porque não tem Deus no coração, porque não aprenderam da palavra de Deus. E a única forma, irmãos, da gente
conduzir uma família de uma forma saudável, de você criar crianças que no futuro serão jovens e adultos, que vão ter um olhar para o próximo diferenciado, um amor no coração, um sentimento de piedade pelo próximo, é você criando essas crianças no caminho do Senhor. A palavra de Deus é a única forma de nos conduzir e moldar o nosso caráter. Então, papai e mamãe têm a responsabilidade de trazer o Heitor para os caminhos do Senhor. E os padrinhos vão marcar em cima disso. Essa é a função do padrinho, de cuidar, de ajudar a conduzir. Amém? Então, eu queria que vocês ficassem de pé, levantassem as mãos para cá. A pastora já vai segurar. Eu já não lembro como é que segura assim, né? Nem o 2. Levanta para cá a mão, igreja. Em nome de Jesus, nós consagramos o Heitor a Ti, ó Deus. Receba essa criança, Senhor, em Tuas mãos. Guarde, Senhor. Prepara um bom futuro para o Heitor, Senhor. Traga saúde sobre a vida dele, inteligência, Senhor. Nós declaramos sobre o futuro dele um bom futuro, Senhor. Como diz a Tua palavra, os Teus pensamentos a respeito de nós são pensamentos bons. São pensamentos de nos fazer prosperar e de sermos felizes, Senhor. Por isso eu declaro sobre a vida do Heitor, Senhor, a Tua bênção diante da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, igreja. Vamos entregar o certificado ao Heitor. Foi apresentado oficialmente ao Senhor conforme o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em Lucas 2:22, Heitor de Paula Silva, nascido em 10/10/21, no Rio de Janeiro, filho de Rosemary Silva, Bárbara e de Jean de Paula. Amém? Aqui o certificado. E a igreja vai ofertar para vocês também, para um presente para o Heitor, como eu falei, para que vocês sempre criem ele debaixo dessa palavra, porque aí vocês vão ter um homem, um jovem, um homem digno. Quem sabe esse menino no futuro vai ser um juiz, ou um político, ou um prefeito, alguma coisa, não é? Então que ele seja criado nos caminhos do Senhor. Então uma Bíblia do bebê. Bíblia para o bebê. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tá? E os padrinhos vão estar aí para ajudar vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foto? Agora o Heitor pode papar de novo. Irmãos, lembrando a vocês que no próximo domingo nós teremos o musical de Natal. Venham, tragam visitantes, uma oportunidade da gente trazer as pessoas que não vêm à igreja. Fala para eles, não é culto não, vai ser um musical de Natal. E aí a gente vai ter aqui uma apresentação muito bacana que está sendo preparada. Vamos botar iluminação, vai ter vídeo, vai ter um monte de coisa junto com o musical. E é uma oportunidade que a gente tem de trazer as pessoas que nunca vieram à igreja. Amém? Que eles recebam a palavra do Senhor através das canções, através de uma breve palavra que eu vou trazer sobre o Natal, sobre o significado do Natal para as nossas vidas, que não é brinquedo, não é presente, não é comida, mas é a gente dar o presente para aquele que veio aqui nessa terra por nós. Então vai ser muito bom. Voltou. Não. Será que é pilha? Não, se acabar aí você troca. Amém, queridos? Levanta as mãos para a gente orar pela pastora que vai trazer a palavra nessa noite. Espírito Santo, que possa abençoar a tua serva, estará aqui ministrando essa palavra aos nossos corações. Que essa palavra traga mudança aos nossos corações e às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salve os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. A gente, na igreja, nesse mês de dezembro, a gente está pregando sobre o livro de Hebreus, né?
E passando pelo livro de Hebreus, não tem como a gente não parar no capítulo 11 e falar um pouco sobre fé, né? E como o capítulo ele é muito grande, tem muitos testemunhos, o próprio autor fala no final desse capítulo da Epístola de Hebreus que não tem como colocar todos os nomes, né? Então eu fiz o seguinte, eu vou pregar hoje a metade e a outra metade na terça-feira, que aí é um motivo realmente de você vir, né? Então que Deus te abençoe, que você consiga receber essa palavra no teu coração, que você saia daqui cheio de fé, amém? Capítulo 11 de Hebreus, mas antes eu quero que você coloque no capítulo 10, o final do capítulo, do 35 ao 39. No 10, antes da gente ir para o 11, a gente vai ler do 35 ao 39 do capítulo 10. Que fala assim, ó, amém? Todo mundo achou? Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Então, vocês precisam ter o quê? Para poder receber o quê? Aquilo que Deus promete. Pois como Ele diz nas Escrituras, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar, e não vai mesmo não. Ele está às portas. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ele. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Fala para a pessoa que está do teu lado, eu não sou aquele que volta atrás e se perde. Pelo contrário, eu tenho fé e por isso eu vou ser salvo. Amém? Porque você tem fé, você vai ser salvo. Agora, o capítulo do lado, capítulo 11. Nós vamos ler o 11 até o 22, amém? Nós vamos ler até o 22. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Isso é fé. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Então, como que a gente consegue a aprovação de Deus? É isso que o texto está falando? Então, a maneira que a gente tem de ter a aprovação de Deus é através da fé. O Evangelho, ele está baseado em duas coisas fundamentais para o Evangelho: fé e arrependimento. Essas duas coisas são fundamentais. O Evangelho de Cristo Jesus se baseia nisso, em fé e arrependimento. Versículo 3. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso, ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre
as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu, saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou construir. A cidade que tem alicerces que não podem ser destruídas. Pois foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filho. Ele creu que Deus ia cumprir sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como estrela do céu, tão numerosos como o grão de areia na praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé, não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. Aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmo. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar, mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não envergonha de ser chamado, e Deus não se envergonha de ser chamado de Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito: por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José, e ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordem para que deveria ter feito com o seu corpo. Amém? O título dessa palavra, né? E como sempre, eu fico escrevendo a palavra e sem saber qual é o título, mas teve uma parte dessa passagem que me chamou a atenção, que muitas vezes a gente fica muito preso às coisas terrenas, né? Às coisas do mundo, né? Porque a nossa visão, ela quer ver, ela quer apalpar, né? Ela quer ter certeza que aquilo ali existe. Então, Deus planejou algo melhor para nós. Deus planejou algo para você que você não vê, mas pode ter certeza que é melhor do que o que você vê. Aquilo que Deus tem para mim e para você é melhor do que aquilo que você vê nessa terra. Então não deixe seu coração ficar triste por coisas que você perde ou por coisas que você não alcança nessa terra. Amém? Porque aquilo que Deus preparou para mim e para você, que é aquilo que você não vê com esses olhos aqui, você só consegue enxergar pela fé, e pela fé nós enxergamos com olhos espirituais, é bem melhor. Então o título dessa palavra é: Deus planejou algo melhor para nós. Você pode declarar isso? Deus
coisas terrenas, lembre que Deus tem algo melhor para você. Tendo concluído essa quarta exortação, que é essa do capítulo 10, né? O autor desse livro de Hebreus, que é um autor desconhecido, ele declara que os crentes devem viver pela fé, tá? E o autor, no capítulo 11, ele discute essa fé em detalhes. E ele extrai lá, né? Ele está extraindo lá do Velho Testamento vários testemunhos de pessoas que confiaram em Deus. Então ele simplesmente foi lá no Velho Testamento e extraiu todos esses exemplos. E quem conhece bem a Epístola de Hebreus sabe que o capítulo 11 tem como título Heróis da Fé. Mas esse herói da fé, eu posso assim dizer que esse capítulo é um capítulo que ele nunca vai se fechar. Porque não é só no Velho Testamento que tem esses heróis da fé. No Novo Testamento nós também vimos vários heróis da fé. E hoje, nesses tempos de hoje, nós também temos vários heróis da fé que estão aqui sentados nessa igreja. Porque quem já viveu um milagre aqui na sua vida? Quem tem testemunho de fé aqui na tua vida? Então você faz parte dessa galeria desses heróis da fé. Amém? E o que é fé? No capítulo 1 ele já explica. A resposta já está no primeiro versículo. E ele diz que a fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. E a prova de que existem coisas que não podemos ver diante de nós. Então a fé é isso. A fé é a certeza que aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, nós estamos aguardando. E é a certeza da gente crer naquilo que não está diante de nós, que não vemos, mas nós cremos. E nesses três primeiros versículos, tem dois pontos que são importantes nesses três primeiros versículos. O primeiro é que a fé dos antigos homens de Deus deixaram o quê? Um grande testemunho. Então, na verdade, o que acontece quando nós temos fé? Nós deixamos para o mundo um grande testemunho. E esses homens, como está escrito lá no versículo 2, eles foram marcados por um milagre por causa da sua fé. E nessa noite, em nome de Jesus, eu quero essa marca para a tua vida, amém? E mesmo que você ainda não tenha vivido o teu milagre, Deus vai te marcar nessa noite com fé para você viver esse milagre, amém? Creia nisso. E também pela fé nós acreditamos que todo esse universo, sabe o que eu acho incrível? É que você acredita que todo esse universo, tudo que você vê, foi criado por um Deus invisível que você nunca viu. Eu estava conversando com um jovem que está começando a caminhar na igreja, e ele era agnóstico, né? Agnóstico. Ele era agnóstico. Agnóstico é uma pessoa que não acredita em nada. Então, ele gosta de vir à igreja, gosta de assistir o culto, né? A família dele toda, os pais têm outra religião, mas ele veio falar para mim da igreja como se fosse uma religião. Eu falei assim, a igreja não é uma religião. Nós aqui não somos mais uma religião, né? Nós aqui cremos na salvação pela graça, através da fé em Cristo Jesus. Ou seja, Deus te deu a graça. A graça é um favor que nós não merecíamos, mas Deus deu, ok? Quando alguém resolve fazer um favor para você, você tem que aceitar esse favor, não tem? Se você não aceita esse favor, a pessoa fica impedida de te fazer esse favor. Então, eu entendo claramente que porque graça é favor não merecido. É um favor que Deus quer fazer à humanidade, mas a humanidade, pela fé, você pela fé tem que aceitar. Ou seja, você tem que acreditar que Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu estava falando para esse jovem, olha, ser crente é coisa de doido, né? Crente não é normal, né? Quem é cristão não é normal. Por quê? Porque nós acreditamos que o universo, que tudo que nós vemos, que o planeta, o universo, as estrelas, o oceano, tudo isso que a gente vê, que os meus olhos estão vendo, foi criado
você vê por aquilo que você não vê, que é Deus. E você tem que acreditar nisso. Ele ficou olhando assim para mim. É nisso que nós acreditamos. Ou seja, o Deus invisível criou todo esse vasto universo. Isso é fé. E é isso que o autor está explicando. O autor está explicando que o Deus invisível, ou seja, que aquilo que você nunca viu, criou tudo isso que você vê. Então, irmãos, leva mal não. Ser crente não é para qualquer um, não. É forte. É que tem que ter fé, né? Ainda mais um mundo tão materialista do jeito que é, né? Ainda mais um mundo como é que é. Então, lá em 2 Coríntios 4,18 tem uma definição muito interessante, porque o autor fala também em prova. Prova significa evidência e convicção, né? Então, por exemplo, quando meus filhos são advogados, né? Não vou falar da área dele, mas eu sou enfermeira. Quando alguém está sendo acusado, tem que ter uma prova, tem que ter uma evidência. Se não tiver uma prova, se não tiver uma evidência, essa pessoa não pode ser condenada. Prova significa evidência e convicção. A própria fé prova que o invisível é real. Sabe o que prova que o invisível é real? A minha fé e a tua fé. Vai segurar essa. Tem um monte de crente nesse mundo acreditando nisso. Né? Então fala assim, eu sou a prova. Eu sou a prova. Real. Real. De que o invisível é real. Então você é a fé. Você é a prova viva de que o invisível é real. E, por exemplo, as recompensas do crente na volta de Cristo. Vamos ver? Qual é a nossa recompensa? Qual vai ser a nossa recompensa na volta de Cristo? E aqui em 2 Coríntios 4,18 diz assim, ó. Presta atenção, porque é muito importante você entender isso. A igreja parou de olhar para o céu. A igreja parou de acreditar. Hoje o pastor conversando comigo, a gente não tem que ficar preocupado com o anticristo não, com a besta, com o 666, também, porque a igreja não vai estar aqui. A igreja não vai estar aqui. Eu vou me preocupar com a minha salvação, é de me manter firme na fé, com o coração sempre quebrantado e arrependido, e de preferência ser um instrumento na mão do Deus vivo, uma fé, uma prova, um testemunho vivo do poder de Deus para que outras pessoas sejam alcançadas. É com isso que a igreja de Jesus Cristo aqui na terra tem que se preocupar. Amém? Lá em 2 Coríntios 4,18 fala que é assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é o quê? Mas o que não se vê é? Lembra que no começo da pregação eu aconselhei a vocês a não ficarem tristes por coisas aqui desse mundo? Coisas que você não tem, coisas que você já perdeu, uma decepção, alguma coisa. Ah, por que isso aconteceu na minha vida? Papapá, por quê? Esquece. Esquece. Não fique com seus olhos fixos em coisas transitórias. Até mesmo, irmãos, que é incrível como que hoje, em um ano, tanta coisa muda. Presta atenção. Em 2019, se alguém te falasse que você ia passar por tudo aquilo que aconteceu, e em 2020 você ia acreditar? Que o mundo inteiro parou, que as pessoas ficaram trancadas dentro de casa com medo de olha aí, ó, de um invisível, de um vírus que ninguém via, de um vírus que podia te matar e você não sabia nem como que ele apareceu. Então a gente não tem que ficar preso a coisas transitórias, mas nós temos que olhar para o céu, para o reino de Deus, que é eterno, porque o seu seu reino é eterno. Misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Aí, irmãos, vai,
sei nada de música, só sei pregar. E ele ainda falou que eu tenho que treinar porque eu estou ficando rouca, porque eu sou meio entusiasmada. Como ele falou, a senhora é entusiasmada pregando. Quem tem fé vive a palavra e as promessas de Deus, e com elas se alegram no tempo da espera. Aleluia. Quem tem fé vive a palavra e as promessas de Deus, e com ela se alegra no tempo da espera. Quem está esperando algo aqui? Essa palavra é para você. Tenha fé. Você tem fé? Você tem a palavra de Deus no teu coração? Você acredita nas promessas de Deus? Então fique firme, porque o tempo de espera não vai te destruir. Amém? Independente do que os seus olhos enxergam, esse tempo de espera não vai te destruir. Mesmo que você olhe as circunstâncias e elas não estejam favoráveis, você não vive pelo que você vê, mas você vive pelo que você crê. Então esquece as circunstâncias, esquece a dificuldade, não deixe o inimigo alimentar incredulidade no teu coração, mas declara: a fé que eu tenho e é na palavra de Deus e nas promessas de Deus vai me alegrar no tempo da espera. Amém? Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Temos a certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Tenha certeza que tudo coopera para o teu bem. O que você está vivendo hoje vai cooperar para algo na tua vida, pode ter certeza. Para que você também seja um testemunho vivo do poder de Deus nessa terra. Então, ter certeza do que se espera é não perder a visão de futuro. Ter certeza do que se espera é não perder a visão de futuro. Não olhe para a sua vida hoje. Olhe para o futuro. Porque se você está fazendo uma caminhada, você pode ainda não ter alcançado o seu objetivo. Mas se você não desistir e continuar caminhando, você vai alcançar o seu objetivo. Amém? Ter convicção do que não se vê é a certeza que Deus está agindo no presente e que por trás de todas as circunstâncias. Ter convicção do que não se vê é ter a certeza de que Deus está agindo no presente e que por trás de todas as circunstâncias da nossa vida estarão o propósito de Deus. Amém? É ter a certeza que hoje, por mais difícil que esteja o que eu estou passando, mas Deus tem um propósito e Ele está trabalhando para que eu viva o que Ele tem para mim no futuro. Você crê nisso? Não, glória a Deus aí. E como eu tenho falado, ei, eu não tenho problema, eu tenho um propósito de Deus na minha vida. Você não tem problema. Você tem o que está escrito em Romanos 8:28. Você tem um propósito de Deus na sua vida. Como diz o pastor Renato, fala para esse crente bonitão que está do teu lado. Você não tem problema, você tem um propósito de Deus na tua vida. Você tem um propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que Deus tem um propósito. Eu posso não entender, eu posso não compreender, mas eu continuo crendo. Eu posso não entender, eu posso não compreender, mas eu continuo. Sabe qual é o problema? É que a gente gasta muito a nossa mufa tentando entender. Se na verdade Deus fala assim: não tenta entender não, meu filho, é só você
Amém? Vamos falar agora um pouquinho dos testemunhos de fé dos antigos no Novo Testamento. O primeiro herói aqui que a gente cita está no versículo 4. Bota aí, meu filho. Bota e vai deixando, que agora a gente vai versículo por versículo. No 4 diz o que, igreja? Assim são os olhos, não aquilo que se vê, mas o que não se vê. No 4. Não, Hebreus. Hebreus. Vocês ainda estão em Coríntios. Hebreus, ontem, ou foi o moço da mesa. Hebreus 11:4, vai lá. Vamos, igreja, me ajuda. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Sabe o que agradou a Deus na oferta de Abel? Sabe o que foi? Foi a fé dele. Sabe o que agrada a Deus na sua entrega, na sua oferta? É a sua fé. Nós devemos entregar nossas ofertas com fé. Abel ofertou com fé e isso agradou a Deus. Ele foi considerado o quê? Justo. Enquanto Caim ofereceu o seu sacrifício sem fé. Está lá em Gênesis 4. Depois você pode ler a história. Está lá em Gênesis 4. Enquanto isso, o seu irmão Caim, ele ofereceu oferta, mas ele não ofereceu com a mesma fé que Abel ofereceu. E a oferta dele não foi aceita por Deus. Abel ainda fala pelo seu exemplo até hoje, pois o seu ato justo ficou registrado nas Escrituras. Amém? Então, o que tem de especial, vamos dizer assim, o que tem de especial na oferta de Abel que não tinha na oferta de Caim? Né? Muitos especulam que era o tipo de oferta. Não é nada disso. Não é o tipo de oferta que um foi um animal, outro foi cereal. Não é isso. Aqui Hebreus está falando que Abel ofertou com fé e isso agradou a Deus. Então presta atenção. Tudo que nós fazemos com fé agrada o coração de Deus. Amém? Vamos para o 5 e para o 6, filho, 5 e 6. Vamos lá, igreja, sabe que eu gostei de vocês lendo? 5 e 6, filho. Vamos lá, filho, pode ir deixando, filho, é só passar. Deixa aí que a gente vai até o final. Leia aí, igreja. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Esse homem Enoque, ele não morreu. Ele foi arrebatado, ele foi levado por Deus. A Bíblia diz que ele não experimentou a morte. Mas sabe o que é interessante quando você lê a história de Enoque? É que você vê que Enoque agradou a Deus. E agradou a Deus através do que? Da sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que esse testemunho de Enoque traz para a gente? O que Enoque ensina para a gente? Enoque ensina para a gente, esse herói da fé, que a maneira que nós temos de agradar a Deus é através da fé. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então, deixa eu falar um negócio para você. A fé é a chave que nos liga a Deus. Não tem como. Se a pessoa não acredita que o Deus invisível criou tudo que ele vê, se a pessoa não acredita que o Deus invisível pegou o seu único filho e entregou para que o mundo fosse salvo através do sacrifício dele, e esse filho ressuscitou, está
fé é a chave que nos liga a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então nunca coloque obstáculo, porque se você está passando por um problema, se você tem um propósito na tua vida de alguma coisa que você quer que Deus te dê a sua vitória, você não vai agradar a Deus nunca, falando e repetindo que você não consegue. Eu quero, mas eu não consigo. Eu quero, mas não é difícil demais. É dessa forma que você está agradando a Deus? Você está falando o quê? Você está falando que essa situação que você vive aí é mais poderosa do que o Deus que você serve? Muda essa frase. Vira, não, eu sei que é muito antiga essa frase, mas vira o disco. Vira o disco. Sabe quando você está enjoado de uma faixa? De um disco? E você tem que virar? Então para de ficar falando quem não consegue, você não consegue, porque eu quero te fazer entender que a conversão ela é baseada em duas coisas. Para o indivíduo realmente se converter a Cristo Jesus, ele precisa entender que ele precisa da fé e do arrependimento. E o arrependimento vem através da fé. E através da fé, depois que você se arrepende, você conquista o impossível. Então você dizer que você não consegue viver sem alguma coisa, se você não consegue sair dessa situação, você está desagradando a Deus, porque você está falando para Deus que esse seu problema, que esse vício, que essa situação é mais poderosa do que o Deus que você acredita que crê. Você acredita que crê. Porque quando eu falo isso, eu estou falando para Deus que você pode resolver tudo. Eu creio que você criou todo esse universo. Eu creio em tudo que você fez. Mas eu não creio que você tem poder para transformar a minha vida. A sua vida vai ser transformada quando você verdadeiramente tiver fé que Deus é poderoso para transformar a sua vida. Versículo 10 do capítulo, versículo 22 do capítulo 10. Lê aí, porque está bom dessa vocês lerem. Assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Fé e arrependimento. O que você precisa para ter o seu corpo lavado, para ser remido pelo sangue de Jesus, para ter a sua fé, para ter a sua vida transformada? Você precisa de fé e precisa de arrependimento. Então, a partir de hoje, pare de falar: Deus, me liberte, Deus, tira minha vida, Deus, ninguém. Fala assim: Deus, implanta o arrependimento no meu coração. Implanta, enxerta, coloca o arrependimento no meu coração. Implanta o arrependimento no meu coração. Eu tenho fé, eu vou viver pela fé a minha vitória em nome de Jesus. Eita glória! Aleluia! Versículo 6 do capítulo 11. Estou dando trabalho para o rapaz da mesa hoje. E para vocês também, porque vocês acham que eu vou ficar aqui pregando sozinho? Vai ler todos os versículos seus. Vamos lá, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aleluia. Também fala que Deus é galardoador daqueles que buscam e praticam as obras pelo Espírito Santo de Deus. Quer ter certeza disso? Vai lá em Apocalipse 22, meu filho, versículo 12. Vamos lá. Apocalipse 22. Quer ter a certeza disso? Vamos lá em Apocalipse 22, versículo 12. Lê aí, igreja. Este vem em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei
Jesus está falando aqui o quê? Que ele tem recompensas guardadas. Se eu falar assim para você, quem quer recompensa? Ainda não quer. Mas você tem buscado a Deus o suficiente. Você tem retribuído a Deus o suficiente para que você faça parte desse galardão? Para que você receba essa recompensa? Ou você é um bom crente de banco que acha que vir na igreja, sentar no banco, assistir o culto, ouvir a palavra, que é até bacaninha, ir para casa segunda-feira, continuar a tua vidinha, você já fez o suficiente? Isso é forte. Deus tem recompensa para mim e para você. Eu quero chegar lá no céu. Cadê a minha recompensa? Cadê a minha recompensa? Onde está a minha recompensa? Aleluia. Sabe qual é o maior sonho quando chegar no céu? Encontrar com todas as almas que para a honra e glória do Senhor eu ganhei para Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Encontrar com todos aqueles pacientes que na beira do leito da morte orei e aceitou a Jesus Cristo. Por todas aquelas vidas, valeu a pena toda a perseguição, todos os dias de luta, todos os choros, todos os problemas que eu enfrentei, porque todas as lágrimas vão ser enxugadas, amém? Porque eu vou chegar lá no céu e a minha maior recompensa vai saber que eu não cheguei de mão vazia e que eu não fui sozinha. Quem sozinho vai levar alguém com você? Versículo 7. Vamos falar do nosso amigo Noé. Ei, Noé, hein? Gente, quando eu estava lendo a história de Noé, Francisco, eu fiquei imaginando aqueles crentes. Jesus falou assim: ai, crente, arruma um barco bem grande, constrói. Porque está vendo esse mundo aí? Eu vou destruir tudo, vai ser com um dilúvio. Aí o crente, que é aquele crente meio ioiô, hoje está embaixo, amanhã está em cima, hoje está bem, amanhã não está bem, aquele crente que fica assim, igual ioiô. Hoje o crente está animado, e Deus não construiu um barco, vou construir um barco, assim, mas não. Amanhã o crente amanheceu com um problema, discutiu com alguém, ficou chateado com alguém, construir barco nenhum. Eu não estou nem dando conta da minha vida e dos meus problemas. Eu vou construir barco. É um bando de crente mimimi que tem hoje na igreja. Hoje está contente fazendo a obra de Deus. Aí quando alguém aborrece ele larga tudo, faz biquinho. Eu não vou fazer nada. É desse jeito. E aí, crente? Vê se não é duvidoso. Eu falei para vocês que ser crente é coisa de doido. Ser crente é você construir um barco imenso numa terra que não chovia e não tinha nem martelo. É lá na Paraíba, né, Osana? Tem que cavar um pocinho muito, né? A água está escondida. E tem que saber se tem o que, Osana? Se tem veia d'água, né? Alguém, né? Tem alguém lá fazendo estudo? Não, né? Vai pela fé mesmo, né? Vamos cavar aqui, aqui tem água. Tem uma árvore verde e volta tem água. Ah! Então, sabia que tinha um segredo, tá vendo? Tem uma árvore verde em volta, tem água. Será que tinha árvore verde em volta de Noé? Não tinha não, sabe? Porque senão ia botar uma rede e ia ficar lá deitado. Deus mandou fazer uma arca. Mas como vai demorar muito, eu vou ficar aqui na sombra esperando. Jesus disse que vai voltar. Mas ele já falou isso há tanto tempo, será que vai voltar mesmo? Vou ficar aqui me balangando debaixo dessa árvore. É crente baiano. É da Bahia. Lê aí. Vamos baianos, vamos. Vamos lá, lê. Pela fé. Pela fé, Noé
coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé nunca tinha visto um dilúvio. E o pior, não tinha nem no Google para ele pesquisar. Dilúvio. Delúvio. Ei, vai cair um delúvio. Não tinha Google, não tinha dicionário, não tinha nada. Ele nunca tinha visto um delúvio. Ainda assim, ele acreditou em Deus e deu toda a sua atenção aos seus avisos. Sua fé não só salvou da inundação, mas também do juízo de Deus, pois tornou-se herói da justiça. A fé dele salvou ele e a família dele da inundação, da morte, do juízo de Deus, e ele se tornou herdeiro da justiça. A sua fé vai te fazer se tornar um herdeiro da justiça de Deus. É a tua fé. É a tua fé. 8:12, os patriarcas. Eita, mas agora eu vou fazer você ler de verdade. Bota aí, meu filho, 8:12. Como é que estou gostando disso? Vai. Vamos lá, rege aí, pastor Renato. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, É o povo. entrou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, por herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Caraca, eu fui numa igreja que a mulher encerrei a Bíblia. 12. Assim, aquele homem, já sem qualidade, originaram-se descendentes tão numerosos como estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Você imagina, Abraão estava numa cidade, né? Ele estava em Ur. E estava tudo de bem. Ele prosperou lá naquela cidade. Ele estava bem. E de repente Deus falou para ele sair de lá e ir num lugar que ele nunca tinha visto, numa terra prometida. Sabe o que significa fé? Sabe o que fé significa? Obediência ao desconhecido. Sabe quando você demonstra fé? É quando você obedece mesmo aquilo que você não conhece. É quando alguém te dá um direcionamento, você não entende, mas você sabe que aquilo ali veio de Deus e você tem que obedecer e você obedece. É quando alguém te dá um direcionamento, te entrega uma palavra, você está recebendo uma palavra do altar, Deus está falando contigo. Você desconhece, mas você obedece. Fé significa entrar em obediência no desconhecido. Abraão agiu assim e Deus considerou justo por causa disso. Fé significa obedecer. O exemplo de fé de Abraão é a sua obediência. Gênesis 15:6 diz: Abraão creu no Senhor e o Senhor atribuiu isso como justiça. Então, o exemplo que Abraão dá para a gente é o exemplo de um homem que soube obedecer e fez o que Deus tinha ordenado. Obedeça, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E fé significa obedecer.
No versículo 10, ele fala da cidade, que essa cidade se chama a Nova Jerusalém. Que cidade é essa, pastora? Aí, é a fé, é a cidade que você não vê, é a cidade invisível, mas é a cidade que Deus está preparando para os salvos. Você quer ter certeza disso? Apocalipse 21, 2 e 10. Eu vou ler para vocês. Apocalipse 21, 2 e 10. E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Quando você casa com alguém, essa pessoa não te leva para um lar, né? Rafael preparou um lar para você, não foi? O noivo preparou um lar para mim e para você. O noivo preparou uma casa. Mas, mesmo que o seu noivo, não é o caso da vida, tenha te levado para uma mansão, mas é um lugar com muita honra, então se torna uma grande mansão. Porque o que manda não é o dinheiro, é o amor. O que manda não é o carro. Está andando a pé, mas você ama. Não tem carro, mas você ama. Não pode te dar de repente tudo, mas você ama. O que manda é o amor. Você ama Deus? Continue amando. Porque o que manda é o amor. Versículo 10. Então o Espírito de Deus que dominou, e o anjo levou para uma montanha grande e muito alta. Ele mostrou o quê? Jerusalém, que descia do céu e vinha de... Essa cidade ela vai descer do céu. Jerusalém. Cai mais. Não olhe para esse mundo. Se você ficar olhando para esse mundo, para os problemas desse mundo, você vai se perder e você vai desanimar e você vai perder a tua fé. Então, quando você estiver triste, não abaixe a sua cabeça, mas levante ela bem alto e glorifique a Deus, porque Hosana, Ele vem me buscar. Eu sou a noiva de Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor. O Deus é bom. O noivo tem uma casa e tem uma cidade só para mim. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Amém? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Sara, mesmo sendo estéril, sendo fora da idade, deu à luz ao filho prometido. Não importa, não importa quanto tempo você está esperando, não importa, o importante é você continuar crendo que Deus tem a promessa para a tua vida e Ele vai cumprir. E uma nação inteira, numerosa, como as estrelas do céu, como as areias da praia, foram criados do ventre de uma mulher estéril e de um homem velho e idoso. Sabe por quê, irmãos?
Porque não tem esterilidade que impeça a promessa de Deus de se cumprir. Se você continuar crendo, Deus vai te curar de esterilidade, de toda esterilidade. E quando eu falo dessa esterilidade, a esterilidade na alma, é porque você tem uma fé estéril. E a fé, ela precisa fecundar a sua promessa. Somente através da sua fé, você vai ter a sua promessa fecundada e você vai ter o seu milagre. E esse milagre vai nascer. Aleluia. Glória a Deus. Então que hoje Deus cure toda a esterilidade da alma. Deus te cure de toda a incredulidade. E que Deus derrame da tua fé sobre a sua vida, para você, como Sara, viver as promessas de Deus na sua vida. Glória a Deus. Os patriarcas, vamos falar um pouquinho dos patriarcas? Vamos voltar a ler, estou gostando tanto, pastor, gostei disso, viu? 13 a 16. Não, mas não tem dois aqui, ó, dois vozeirão aqui na frente. Leandro também orando, Leandro lá, não tem quem não escute. Acho que hoje a cidade toda escutou a sua oração, Leandro. Leandro não precisa de microfone, não, ele já é um megafone na garganta dele. Vamos lá. Eu também, né, Leandro? Do 13 ao 16. Se ligou, pastor? Foi. Comanda, pastor. Foi. Todos esses que leram pela fé E morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Vamos, gente, vamos. Os que assim falam mostram que estão buscando na pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Os patriarcas poderiam ter voltado para Ur? Porque vocês acham mesmo que quando Deus falou para Abraão, vai lá que tem uma cidade prontinho, tudo ajeitadinho para você, é só você entrar e desfrutar. Porque tem crente que quer assim, né? Ele chega na igreja hoje e ele já quer tudo prontinho para ele. Se não tiver do jeito do agrado do crente, porque hoje é assim, hoje o pastor, hoje o crente não tem que agradar a Deus, Deus tem que agradar o crente. Aí se Deus não agradou o crente vai embora. Aí volta, se vai para outra igreja, amém, porque alguns voltam para o mundo. E aqui os patriarcas, eles poderiam ter voltado para da terra onde eles tinham saído. Porque quando eles saíram de lá, eles deixaram o conforto da cidade deles e foram viver em tenda no meio do deserto. E detalhes, eles morreram sem ver, sem viver aquilo que Deus tinha prometido. Sabe por quê, irmãos? Coloca uma coisa na sua cabeça. A sua recompensa não está na terra, a tua recompensa está no céu. Aleluia. Glória a Deus. Então não fica chateadinho porque você ainda não viveu aquilo que você está buscando aqui na terra, não. Se alegre porque teu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Essa deve ser a maior fonte de alegria na tua vida. Jesus falou para os discípulos, vocês estão alegres porque vocês oraram, enfermos foram curados, porque aconteceu prodígios, milagres, maravilha. Tudo isso é bobeira. Tudo isso é passageiro. Tudo isso é temporal. Se alegre, porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. A sua maior motivação de ficar firme na presença do Senhor tem que ser porque o teu nome
está escrito no livro da vida. Sabe por quê? Sabe por que eles não voltaram atrás? Sabe por que eles não retrocederam? Porque eles tinham a certeza que Deus tinha preparado uma pátria melhor para eles. Sabe por que você não pode retroceder? Porque o evangelho que se prega aí é, infelizmente, esse evangelho de prosperidade. Um evangelho de troca. Um evangelho que engana as pessoas, dizendo que todo mundo que se torna crente nunca mais tem problema, porque é o mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é, mas você tem que se tornar o mais que vencedor em Cristo Jesus, sabendo que na verdade você é o mais que vencedor em Cristo Jesus, foi porque Jesus morreu na cruz para você e seu nome está escrito no livro da vida. E você vai morar no céu. Esses leitores da Epístola de Hebreus deveriam seguir o exemplo dos patriarcas. E esse livro é um livro também para a igreja de hoje seguir o exemplo. A igreja tem que seguir o exemplo dos patriarcas. Eles se recusaram a voltar à religião dos antepassados deles. Os patriarcas, na verdade, o autor está falando, se recusem a voltar para a lei. Vocês não precisam mais da lei. Vocês estão vivendo na graça. Se recusa a voltar da religião dos seus antepassados, desse sistema religioso que não oferecia a expiação do pecado. Se recusa a voltar para o teu passado. Se recusa. O seu pecado já foi perdoado. Você já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Nenhuma condenação há naquele que está em Cristo Jesus. Não permita que Satanás te acuse do teu passado, porque do teu passado Deus não se lembra mais. E como oeste não se encontra com leste, o seu pecado não vai ser mais dito e nem acusado. Quem é o acusador é Satanás. Porque ele veio, João 10:10, ele veio senão para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Da mesma forma que esse autor de Hebreus está dizendo para esses leitores não voltarem mais para essa religião. Para essa religião que prendia eles através da lei, desse jugo. Não aceite jugo de religião nas suas costas. Não aceite condenação. Não aceite que ninguém diga que você nunca vai conseguir, porque você não vai conseguir se depender das forças dos seus braços. Mas se você crê em Cristo Jesus, você vai conseguir sim. Fala com essa boquinha alugada de Satanás. Sabe que você tem razão? Eu não vou conseguir não, mas aquele que vive em mim vai conseguir por mim. Glória a Deus. Aleluia. Porque aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo. Eu não vou conseguir pelos meus méritos. Eu não vou conseguir pelos meus sacrifícios. Mas eu vou conseguir crendo no maior sacrifício que o mundo já viu e ouviu, que é o de Jesus Cristo. E crendo nesse sacrifício, você vai viver o seu milagre. E você vai ser um testemunho vivo do poder de Deus para todos aqueles que duvidaram. Porque eles não precisam ver você, eles precisam olhar em você, Jesus Cristo, fazendo a obra na tua vida. Amém? 1 Timóteo 4:10. Pois é para isso que trabalhamos e lutamos. É para isso que você trabalha e luta. Porque temos colocado nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Você crê? Você crê? Se você crê, você vai viver. Se a sua esperança está em Cristo Jesus, você vai viver o seu milagre. E você vai ser um testemunho vivo de Deus. Amém? Nessa terra. Glória a Deus. Eu vou parar aqui.
Parei no 17, terça-feira vocês voltam. Amém? Amém. Tomara que terça-feira dê tempo. Continua. Ah, Continua, então. aí, ó. Tem que obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Glória a Deus. Entendeu isso? Você entendeu? Quando chegar em casa, leia esse texto de novo. Coma ele de novo. Leia o livro de Hebreus. Terça-feira volte. Que o Espírito Santo de Deus te conceda tanta curiosidade. Quando você está vendo um seriado da Netflix e tem que parar e assistir só quando voltar. Você fala assim, o que aquela pastora vai falar? Será que ela vai continuar me fazendo ler a Bíblia? Ai, meu Deus, tem que ler tudo mesmo? Vamos ficar de pé? Vamos cantar um louvor e vamos encerrar. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Você está feliz? Muita coisa. Quem precisa de uma reforço de fé aqui? Todo dia. Quem está precisando? Todo dia. Então levante as suas mãos aí. Você recebe assim ou recebe assim? Eita, glória. Eu preciso de fé para conseguir suportar o resultado do meu trabalho. Fala, papai. Eu preciso de fé para lidar com minha esposa. Eu preciso de fé para lidar com meu marido. Eu preciso de fé para lidar